Fato é, amigos, que o São Paulo também, em um determinado momento, precisou escolher, né, qual frente levar, abriu mão do Campeonato Brasileiro, chegou à decisão da Sul-Americana, foi brigando ali nas Copas. Quando teve que se voltar ao Campeonato Brasileiro, fez até uma certa campanha de recuperação. Se a gente for olhar dessa forma, essa vaga da Sul-Americana tá ok ou não? Dentro dessa recuperação, o São Paulo tinha potencial para mais. Ou até pensando nesse planejamento também que o Rogério nos fala, para o ano que vem, a Sul-Americana é uma coisa um pouco mais... Dá para planejar até melhor a vida do que ter ainda uma fase a mais de Libertadores, um mata-mata a mais, começando antes? Olha, eu acho que é que quando você não é campeão, parece que... né, não valorizamos. Nada dá certo, mas o trabalho do Rogério, eu acho que foi um trabalho muito bom. Ele perdeu muitos jogadores machucados, ele perdeu o Luan, ele perdeu o Arboleda, ele apostou muito na garotada da base em jogos, principalmente aquele jogo contra o Palmeiras na final do Paulista, no Allianz Parque, que ali a experiência de um Miranda, a experiência... Ele ficou refém, tudo bem, naquele momento dos meninos que jogaram muito bem os jogos prévios às finais do Paulista, mas o Rafinha não rendeu no São Paulo aquilo que ele tinha rendido em outros lugares. Então, assim, foi toda uma sequência. O Patrick começou a jogar já do meio do Campeonato Brasileiro para o final, que ele começou a render aquilo que ele já rendeu no Inter. O Nicão foi uma contratação que até hoje o Nicão ainda não achou espaço. Rigoni foi embora, Benítez veio e não ficou. Então, assim, aconteceram muitas coisas ali no São Paulo. Pablo Maia, quando entrou, logo em seguida se machuca. Gabriel Neves entra, se machuca. Então, assim, os goleiros foram sempre buscar um goleiro ali no problema no São Paulo o tempo todo, e a sombra dele foi muito grande com relação aos goleiros. Até agora o Felipe Alves, nesses últimos, talvez, 10 jogos, que nem isso se firmou como titular. A pressão em cima do jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle foi muito grande, a garotada não segurou a onda, e aquilo ali caiu como um baque, né, no trabalho. Miranda, cara que jogou a última Copa do Mundo como titular, ficou escanteado lá praticamente no São Paulo. A gente ouviu pouco o Muricy falar, Glaucio. O Muricy falou muito pouco, um cara que é o segundo maior treinador da história do clube. Então, assim, eu acho que juntando tudo isso, eu acho que foi um ano bom. Agora, o São Paulo tem uma camisa muito grande também. Se o Cruzeiro, o Bahia, o Vasco e o Grêmio voltam com as suas camisas e com as suas SAFs e com a sua moral, o São Paulo, com o que tinha, foi muito longe. Agora é ajustar e eu acho que não tem porquê. Pode ser ruim, mas de início não. O São Paulo, se ele não passar por uma reformulação interna e não ajustar o quanto antes essa questão que o Rogério expõe quase sempre de financeira, questões de organização, o São Paulo ele vai continuar atrás não só dos seus principais rivais, tá? Não só de Corinthians, do Santos não, porque o Santos está tão bagunçado quanto, se não mais. Corinthians, Palmeiras, e aí a gente não vai nem citar Flamengo, Atlético, enfim. Ele vai ficar atrás desses 9 aí, desses 8 que estão à frente dele, no que terminam o campeonato à frente dele. E isso para o São Paulo é muito grave, porque é um time de camisa, é um time de tradição, é um time de história. E o Rogério, ele sabe disso, tanto que ele fala que o ano que vem vai ser mais difícil que esse ano. Ele fala, né, não só para o São Paulo, mas para todos os clubes. Mas para o São Paulo vai ser um ano mais difícil do que aconteceu esse ano. Porque o São Paulo precisa urgentemente organizar a casa. O São Paulo, ele é reflexo do que acontece internamente. Isso reflete no campo, porque o campo depende da organização interna. Não adianta você colocar a responsabilidade nas costas da base. Não adianta, não funciona. Pode funcionar no Campeonato Paulista, no máximo. Quando você expande para o calendário, não dá. O Rogério, depois da final da Sul-Americana, ele falou uma coisa super importante. Ele falou, desses jogadores meus que disputaram essa final, quais têm experiência em final desse nível? Não tem. Para a torcida, Glaucio, é claro. A torcida do São Paulo, assim... Faz o seu papel. Mas enquanto o São Paulo não organizar a casa, vai sofrer, e isso, temporada após temporada. Pré-Libertadores é uma cilada. Talvez para o São Paulo tenha sido melhor
a vaga na Sul-Americana. Porque aí exige um planejamento antes, que você tem um primeiro mata-mata, que é importantíssimo, então você já vem com aquele começo de temporada... Desgastante, né? Exatamente, pressionado, porque você tem que conseguir, né, e avançar, enfim. E no meio de semana, o Rogério também falou, Zinho, do que o São Paulo vai querer para a temporada que vem. Qual vai ser a briga do São Paulo para a temporada que vem, para aí sim montar esse elenco que ele cita hoje, né? Então a gente vai ter que pensar, ele disse, o tipo de perfil, se é mais jovem, se é um elenco um pouco mais de jogadores mais pesados, e qual vai ser a frente que a gente vai brigar aí, o quanto que o time aí ele volta nessa questão que a Mari falou, e que isso tem sido recorrente no discurso do Rogério. A questão financeira, até quanto também o clube pode pesar nesse mercado, mas o que vai fazer falta depois também, questão administrativa, enfim, também tem tudo isso, perdendo peças, mas também tem que olhar para o que tem para 2023. Tem agora a Sul-Americana, ok, garantido isso. E aí, que time que o São Paulo consegue chegar de forma competitiva para isso, né? Assim, o São Paulo tem uma história gigantesca, por isso que a pressão e a expectativa sempre é grande. Mas se for olhar para o elenco que tem bons jogadores, mas não está no topo dos melhores elencos do futebol brasileiro. E é diferente vestir a camisa do São Paulo, não vou citar os outros clubes, até para não gerar polêmica, mas você jogar em outros times que estão à frente dele, a pressão é diferente, a cobrança é diferente. Se for analisar o ano, né, o São Paulo chega em decisão de Sul-Americana, cai na Copa do Brasil para o Flamengo, que foi o campeão, chegou na final do Paulista, perde para o Palmeiras, que é o atual campeão aí brasileiro. Então, assim, pela grandeza do São Paulo, a expectativa, a gente sempre pensa num São Paulo vencedor. Mas para os problemas que tem, pela administração que tem e pelo elenco que tem, não é um ano ruim. O Rogério Ceni faz até um trabalho bom. Chegar em decisões, brigar por título, com tanta dificuldade de viagem, de jogos, sem ter um elenco para jogar todas as competições, para você buscar o título. Imagina o São Paulo, né, que tem um elenco bem abaixo. Então, assim, planejar para o próximo ano. O Rogério vai ficar? Vai dar peça para ele? Vai mudar esse elenco? Vai rejuvenescer? Vai no mercado para reforçar para o São Paulo gigante brigar por título? Então, eu tô com a Mari. De repente, foi melhor ficar na Sul-Americana, que aí, se continuar o mesmo elenco, vai brigar por título na Sul-Americana. Se entra na Libertadores, não sei até onde chega. Muito difícil. Não entra no Campeonato Paulista como favorito para ganhar o título. Estou falando dos elencos que tem hoje. Corinthians e Palmeiras. O São Paulo está abaixo. O torcedor às vezes fica até chateado, mas assim, vamos falar a realidade. A paixão, o sonho, o São Paulo tricampeão do mundo, a gente pensa muito nesse passado, mas a gente tem que olhar pelo que tem hoje. Não é o time que entra favorito nas competições. Então precisa esse planejamento antes de começar a competição. E começa pela permanência do Rogério e aí sim ele escolher as peças que ele precisa para reforçar esse time. Eu me lembro, em alguns momentos da temporada também, o Rogério teve que lançar mão de muitos meninos da base, porque tinha muita gente lesionada, que ele levava também dessa forma esse time, né? O Edu Afonso chega ao vivo no nosso Sport Center, acompanhou esse jogo lá em Goiânia, para falar um pouco dessa reta final aí de temporada do São Paulo. Edu, seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijão para você, a todos os companheiros do estúdio, ao Fã de Esportes. Estou aqui na Serrinha, no Ailê Pinheiro. E você sabe que por 14 minutos, do 7 do segundo tempo aos 21, quando o Fortaleza faz seu primeiro gol, o São Paulo estava proporcionando aqui ao seu torcedor o chamado Milagre da Serrinha. Estava se classificando para a fase preliminar da Copa Conmebol Libertadores. Esse sonho durou exatamente 14 minutos. Depois vieram os gols do Fortaleza, que tiraram
o São Paulo da competição em sua fase principal e preliminar e o jogaram na competição que disputou essa temporada, a Sul-Americana, a partir do ano que vem. E aí, claro, começaram ao final da partida, né, a classificação encerrada, São Paulo em nono, a 1 ponto do Fortaleza, apareceram vários sis ali no vestiário do São Paulo. Se o São Paulo não tivesse perdido para o Fortaleza no Morumbi, tivesse empatado, ele, São Paulo, estaria. Se dos 15 jogos que o São Paulo empatou tivesse vencido um, ele, São Paulo, é que estaria com essa vaga. Mas como o Si não entra em campo, a decisão do São Paulo foi de proporcionar primeiro uma prioridade às Copas para depois tentar o Campeonato Brasileiro, e aí ficaram faltando 2 pontos para o São Paulo chegar ao seu objetivo. Se comparado ao ano passado, o São Paulo só caiu no Paulista, foi campeão e esse ano vice. Nas outras 3 competições ele foi melhor este ano. No ano passado, o São Paulo, na penúltima rodada do Brasileiro, brigava para fugir do rebaixamento. Hoje brigava para ir para uma Libertadores. Na Sul-Americana, chegou a uma decisão. E na Copa do Brasil, chegou à semifinal. Mas o torcedor, mesmo assim, ainda não está satisfeito. E a gente vai acompanhar agora o Rogério Ceni e alguns outros personagens para mostrar a esse torcedor não satisfeito o que eles pensam da campanha do São Paulo e deste final de Brasileirão. Vamos ouvi-los, eles que deixaram agora há pouco aqui o Serrinha. Fica aquela, né? O problema do futebol é que nunca tá bom, né? Se tivesse classificado para pré, ia estar achando ruim porque não classificou direto para Libertadores, né? Como eu falei, nós jogadores, a gente tem a consciência de que o ano foi muito bom com relação a tudo que foi conquistado, né? O São Paulo vem numa evolução, o São Paulo vem se curando, né, de uma má gestão que aconteceu lá atrás e está pagando-se o preço até hoje, então a gente tem que ter essa consciência também. Ninguém se recupera da noite para o dia, isso leva-se tempo e o São Paulo está se reformulando, está se reformando, está evoluindo dessa queda que ele teve. Então é ter calma, paciência que a gente está no caminho certo. Esse ano foi um ano de muitas coisas boas e eu tenho certeza que se a gente continuar assim, o ano que vem a gente vai estar muito próximo de conquistar um título. Não, eu acho que foi a última. Sentimento de gratidão por esse clube, onde me acolheu não só diretores que passaram por aqui, mas o CT da Barra Funda, todos os funcionários, todo mundo do staff. Me abraçou de um jeito que é até difícil falar sobre eles, mas só tenho que agradecer não só aos funcionários, mas todos os torcedores que me apoiaram desde quando eu estou aqui, aqueles que acreditaram em mim, no meu trabalho. E espero que esse clube continue crescendo, continue se agigantando ainda mais, porque São Paulo é muita história, muita tradição, e eu tenho certeza que o São Paulo vai voltar aos caminhos dos títulos aí. Se Deus quiser, vou estar de longe torcendo sempre. Foi a despedida do Reinaldo, entrou aos 34 do segundo tempo, seu jogo de número 375 com a camisa do São Paulo, do atual elenco. Era o jogador que tinha mais partidas, hoje se despediu. Deu para perceber na entrevista, o Miranda já se despediu quinta-feira, o Éder já se despediu. Dos que não vieram, o André Anderson e o Andrés Colorado, os dois vão sair. O Colorado, certeza, o Anderson é uma questão de rescisão contratual. E dos que entraram em campo, começaram o jogo aqui, alguns também estão fazendo sua despedida do São Paulo. Particularmente, o Léo, se aparecer uma negociação, e deve aparecer da França, deve ter feito hoje o seu último jogo. Também hoje o último jogo de Igor Gomes, o contrato vence só em março. O São Paulo vai tentar aí vendê-lo nesta janela para não perdê-lo totalmente de graça a partir do meio do ano. Então o Igor Gomes também deve sair. E do banco aqui o Luizão, que nem entrou, é outro que o contrato vence em janeiro e deve ir embora. Existem alguns pontos de interrogação para o elenco do ano que vem. Nicão, Rafinha, Marcos Guilherme, enfim. Eu perguntei para o Rogério aí na coletiva que vocês já passaram se podem sair 10 jogadores. Ele falou que acha um número exagerado, mas nas nossas contas aqui a gente pode ter um São Paulo com até mais de 10 jogadores desse elenco não se reapresentando. No dia 14 de dezembro começa a pré-temporada, elenco de férias, a partir de amanhã. Glaucio e companheiros. Boa, Edu. Você passava a lista aqui de quem está de saída. O Silas falou, poxa, eu vou voltar, não está ficando ninguém. Acho que o torcedor de São Paulo gostaria do Silas de novo, hein, Edu? Jogaria tranquilamente, Silas. Pode ir que tem vaga. Ô, Edu, ontem eu fiz gol lá no Morumbi, de manhã. E à tarde eu fiz gol lá no Brinco de Ouro com o passe do Zé Roberto. Só isso, tá? E ó, já tô de vermelho aqui, que o figurino já me mandou meio...
Puxa, mas... É só acrescentar um preto e branco, hein, Silas? Se o Léo Pelé vai embora também, porque eu já estava pensando aqui, o Reinaldo saiu, tá o Wellington. Então eu já estava pensando aqui, bom, vai ficar o Léo Pelé e o Wellington na esquerda. Já não, porque o Patrick menino, não o Patrick beirada, o Patrick lateral. Jogou 15 minutos, meio tempo num jogo, e o Rogério tirou ele daquele jogo. Então, assim... um lateral já vai precisar para acompanhar o Wellington. Então, vai ter que reformular bem o grupo. E aí precisa entrar os experts do clube aí, né? Fique à vontade, Edu. O Patrick Lanza renovou o contrato, né? Mas ainda é muito jovem. Quem está voltando e deve, num primeiro momento, ocupar essa ala, não lateral, mas ala, é o Lisiero, que está no Internacional. Pelo que eu recebi de informação, se o Rogério topar, ele e o Wellington serão, no começo da temporada, pelo menos, os dois caras pelo lado esquerdo. Bom, Edu, obrigada. Um beijo grande para você. Bom fim de trabalho por aí, amigo. Até mais. Boa sequência. Valeu. E o Felipe Alves também falando aí em entrevista que o Edu nos trouxe, né? Um trecho falando... Firme, né? Dessa história de coisa que precisa ajustar bastidor, de administrações do passado. Traz também, reforçando isso que o Rogério sempre disse, e agora vem um jogador colocando isso também, né, Mari? Como um ponto a ser visto. E legal, seguindo, eu acho importante esse posicionamento do Felipe Alves. A gente tem visto, na verdade, ele falando, né, nas entrevistas depois de partida. E eu acho bacana porque me soa como surgindo uma liderança, né? Num São Paulo que, ao longo da temporada, foi perdendo um pouco isso. A gente tinha ali a presença do Miranda quando ele estava em campo, o próprio Rafinha, mas ficando um pouco carente dessa liderança ou buscando essa liderança. E muito bacana o Felipe Alves se colocando assim, não estou dizendo que ele está se colocando como líder, mas soando nas falas como realmente uma possível liderança do São Paulo. E ele que nessa reta final, se tem um ponto positivo dessa temporada do São Paulo em reta final, é como ele cresceu. Ele garantiu resultados para o São Paulo. Aquela partida contra o Atlético Goianiense, o São Paulo vence porque ele salva pelo menos 7 bolas ali que o Atlético pressionou, a reta final de campeonato, o Atlético buscando se salvar. Então, eu acho importante ele se posicionar numa posição mesmo de goleiro que o São Paulo tem sofreu na temporada, foi buscar ele justamente porque o Jandrei se machuca e o São Paulo precisa de uma peça de reposição, uma chegada um pouco, né, ali para se adaptar. Mas essas informações que o Edu traz pra gente realmente é de baciada, né? Zinho, a gente falava de como o São Paulo vai pensar o elenco pro ano que vem. Tem que pensar bastante, né? O Edu traz aí uma lista extensa de jogadores que não devem ficar, e aí não sei se o Silas ainda tem condições. Se colocou à disposição, mas não sei como é que o São Paulo pode pensar esse 2023. Bom, pelo dia dele de ontem, se ele jogou de manhã e jogou de tarde, ele tá com condição de jogar. Pelo amor de Deus. O cara tá jogando de manhã e de tarde, Glaucia. Que é isso? Mas hoje chegou com dor aqui, hein, Silas? Hoje chegou falando já que tava doendo o joelho. Eu acho que assim, o São Paulo precisa dessa reformulação de elenco. O Reinaldo, né, que eu respeito muito, muito bom jogador. Mas acho que assim, já é um tempo já no clube, de repente vai ter oportunidade, né? Dizem aí que tem interesse de outros clubes, o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Mas assim, o São Paulo precisa sim. Agora, vai abrir aí essa parte financeira, porque saem muitos jogadores. Mas não sei se vai ter condição financeira de no mercado contratar e pagar os salários que estão se pagando hoje, né? A competição com o São Paulo, que não é SAF, aumentou, né?